E o 13º salário promete movimentar a economia de toda a macro-região. Trabalhadores receberam a primeira parcela na última quinta-feira. Muita gente deve usar o dinheiro extra aí para pagar as contas. Esse é o assunto de hoje do Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no núcleo de jornalismo está o economista da Associação Comercial e Industrial de Franca, Adnan Gebailei. E no canal digital da Clube, o economista Jair Casquel. Adnan, vamos olhar para dois números de duas das principais cidades da nossa macro-região. Ribeirão Preto deve injetar com o 13º 557 milhões de reais, mais de 557 milhões de reais. Isso significa 17% a menos do que no ano passado. Franca deve injetar 232 milhões de reais. E esse número é maior, na casa de 6% maior do que no ano passado. Esses números dizem o que para as nossas cidades? Isso, quando a gente fala de injeção de 13º salário, a gente está falando de um recurso que é muito importante para a economia, porque de certa maneira faz com que haja movimentação no comércio. Muitas famílias utilizam esse 13º salário também, principalmente como ele é dividido em duas parcelas, para o pagamento de compras, para as compras de Natal, para as compras de ceia. Então, quando a gente olha principalmente essa dualidade entre a cidade de Franca e Ribeirão Preto, a gente poderia mensurar de como vai ser esse Natal, né? Ou seja, com as compras. Então, muito provavelmente a gente deve ter um impacto, no caso de Franca, positivamente em relação ao comércio, e no caso de Ribeirão Preto, a gente poderia olhar como um prisma negativo, apesar de olhar agora o saldo do mês de outubro, que saiu do CAGED, e mostrou um saldo positivo, principalmente para o comércio. Então é a dualidade, o comerciante otimista em relação às vendas para o final do ano, mas, por outro lado, uma queda aí de recursos de gestão de 13º salário que pode afetar, de alguma maneira, esse otimismo. Jair, 13º, a gente imagina ele indo para as ruas, né? Indo para as lojas, para os comércios, para satisfazer aqueles anseios natalinos. Só que vem aí um 2024, né? O que nos bastidores a gente falava de ressaca econômica. 13º também é um dinheiro para se fazer cálculos? Sem sombra de dúvida. O 13º, sob alguns aspectos, ele pode ser um alívio financeiro para as pessoas, no sentido de ajudar a pagar algumas contas, alguma coisa nesse sentido, mas ele pode também ser aquela parcela que se pode guardar para o início do ano por conta das despesas que aparecem. Então, quem está financeiramente equilibrado, muitas vezes, aplica o 13º, nem usa o recurso. Quem já está numa situação um pouco mais complicada, muitas vezes paga algumas contas, zera cartão de crédito e é vida que segue. Vamos tentar 2024 com mais otimismo, qualquer coisa assim, mas quase sempre o 13º tem essa magia, tem essa coisa assim, a gente espera chegar para ajeitar alguma coisa. Perfeitamente. Adnan, você que trabalha com um empresário, o 13º para o comércio, ele é uma faca de dois gumes, né? O dono do comércio tem que pensar em pagar o 13º para o seu funcionário. E, ao mesmo tempo, ele espera que esse dinheiro seja injetado de novo na loja dele pelo cliente. Como é que funciona essa dualidade, esse cálculo na cabeça do empresário? Assim, quando a gente olha, por esse olhar que você disse, que na economia a gente chamaria de um efeito multiplicador da moeda pelo olhar keynesiano, é que a gente está falando, como você bem disse, paga-se o 13º salário, mas esse 13º salário acaba retornando, sobretudo, no consumo. E, por exemplo, para Franca, vou trazer Franca como exemplo, que estou mais próximo nesse sentido do comércio, a gente tem a indústria, que acaba pagando um 13º e normalmente na cidade de Franca tem, inclusive, uma rescisão de contrato no final do ano com o pagamento, né, dos encargos para o final do ano. Então, assim, essa movimentação para o comércio é muito bom porque entra dinheiro e para quem paga, espera-se que no somar, né, no frigir dos ovos, sobre mais dinheiro do que você pagou, ou seja, que seu comércio lucre. Então, assim, para esse ano tem essa expectativa com essa injeção de 232 milhões do 13º, é isso que os comerciantes esperam, né? Que de alguma maneira você tenha um lucro para o final do ano. Para Franca e para o Brasil inteiro, né, o final do ano, principalmente o Natal, é a principal data do
do calendário comercial. Então, assim, a expectativa é muito grande. Como que é medido? De um lado, a gente tem essa métrica através do 13º, mas de outro lado, pelas contratações. E as contratações, de alguma maneira, principalmente para o mês de outubro, pelo menos apontam um otimismo aí. Então, a expectativa é de que haja um consumo bastante significativo para o Natal e a gente espera também a divulgação das pesquisas de intenção de compra para o final do ano que as associações comerciais normalmente realizam para verificar como que vai ser esse final de ano e esse Natal de 2023. Jair, para a pessoa receber 13º, ela tem que estar formalmente empregada. Esse ano de 2023, se a gente pegar o Jornal da Clube como termômetro, é impressionante o quanto o empregador, aquelas empresas de RH que vão atrás de selecionar funcionários, o quanto toda essa gente está sofrendo para conseguir funcionário, mão de obra comprometida com o trabalho. Aí o pessoal vai receber agora uma grana mais gorda para esse fim de ano e, de repente, está com o pescoço ali, com a corda no pescoço, né? Está em risco, talvez não vá manter este emprego em 2024. E vem aí o delivery, né? Muita gente está diminuindo o número de pessoas trabalhando nas lojas porque está trabalhando com entregas, com as compras virtuais. Essa realidade chegou para as nossas cidades. Essa conta precisa ser levada em consideração por quem está recebendo agora o 13º nas mãos? Eu diria o seguinte, o cenário que nós estamos presenciando é um cenário de reconfiguração. Então, o que está acontecendo? Primeiro, existe uma escassez de mão de obra, não é por falta de gente disponível para trabalhar no sentido de elemento humano disponível. É por falta de capacitação para as relações do trabalho. As pessoas confundem consciência crítica com rebeldia, com não cumprir normas. Consequentemente, uma parte da população economicamente ativa que hoje estaria disponível para ser contratada não vai entrar no mercado. E se entrar, vai ficar um pouco, porque já que não se compromete, por que o empregador vai se comprometer? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a economia virtual chegou para ficar, a forma de trabalhar vai ser um pouco diferente, as exigências serão diferentes, e isso, digamos, é muito difícil a gente precisar o que vai acontecer. O que se pode dizer, o virtual ficará como o físico, as duas formas de comércio vão continuar existindo, mas a forma de exigência, a forma de contratação, as relações de trabalho ainda tendem a mudar. Então, não é da gente se surpreender que uma pessoa seja demitida e se torne MEI, então isso reduz o 13º. Uma outra parcela da população seja contratada ao longo do ano, isso reduz o volume a ser pago do 13º. E aí, o que o empresário pode fazer? Ele vai acompanhando o desenvolvimento da economia para tomar as decisões. Essa capacidade de visão adiante, ela é muito difícil de existir, principalmente quando você pega um país como o nosso, que tudo é possível a qualquer tempo. A gente não tem linearidade de processo. A nossa economia não é aquela economia estável, linearmente, que você pode fazer cenário com pouca margem de erro. Então, isso também dificulta um pouco. E, às vezes, pode interferir até nas contratações futuras, que o empresário pode ficar com receio de contratar alguém, depois tem os custos de demissão. Então, às vezes, acaba ficando aquela situação, eu pago hora extra, exijo um pouco mais, depois dou uma folga e evito novos compromissos, novos comprometimentos, novas expectativas e, lamentavelmente, novas ilusões. Perfeitamente. Adnan, dinheiro circulando na cidade quer dizer a arrecadação também para as prefeituras, ou seja, a cidade se desenvolvendo. A gente tem aí uma reforma tributária que vai mexer bastante no bolo, né, da repartição, quanto vai ficar para os municípios, quanto vai ficar para a União. Tem muita gente dizendo que as prefeituras vão ter que ficar passando o chapéu para os seus governadores, para os seus deputados e para a União, né, para a presidência da República. Enquanto isso, talvez a arma que o prefeito tenha na mão é valorizar o seu comércio. Dá para as prefeituras tratarem melhor os seus comércios?
Sim, dá para tratar melhor. Um ponto que a gente está trazendo muito é a questão da linearidade, né? Ou seja, o Brasil não ter essa linearidade. Então, assim, o tratamento próximo com o comércio, quando a gente fala de uma gestão de política pública, inclusive, voltada para isso, a gente está falando desde ações, nesse caso específico, de formalizar, de alguma forma, de formação, né, de trabalhadores para esse comércio. Então, a gente sabe de iniciativas da prefeitura que pode, de alguma maneira, fazer com que a gente aumente a capacidade, a mão de obra disponível para o comércio. A gente tem outros mecanismos também que a gente pode falar nesse caso específico, que tange para nós, que a gente está verificando, a gente tem visto uma movimentação na cidade, principalmente de Ribeirão Preto, que é a questão das obras, que podem estar impactando o comércio, um comércio que já ficou bastante tempo parado durante a pandemia, justamente o final do ano. Então, a política pública normalmente impetrada pelo município vai desde uma forma de suporte ao comércio, seja movimentando a mão de obra, seja formando a mão de obra, seja por outro mecanismo formando empreendedores, né, o empreendedorismo consciente que vem crescendo, né, ou seja, não é empreender de qualquer jeito, é saber como empreender, mas por um outro lado também a política pública não é só formada de política, ela muitas das vezes é formada também de bom senso, e é necessário em alguns momentos o bom senso para não atrapalhar o comércio, né, até onde o anseio do município, né, e do poder público existe e até onde a gente tem que fazer com que a gente tenha um mínimo de status quo para que o empresário consiga trabalhar, principalmente quando a gente chega no final do ano, como é o caso de dezembro, e a gente tem uma movimentação do comércio e a cidade de Ribeirão Preto, a gente sabe, fica completamente lotada no final do ano, porque não é só o consumidor de Ribeirão Preto. A gente lida com a micro-região e a macro-região, de certa maneira, vindo para a cidade de Ribeirão Preto para consumir. Jair, o consumidor é, antes de tudo, um administrador da própria casa. Então vamos puxar uma sardinha aqui para mim, para o seu José, para a dona Maria que está nos assistindo. A gente não tem um economista a tiracolo para nos puxar a orelha ou nos assessorar em assuntos econômicos, né? E a gente vai receber o 13º nas mãos e vai ficar muito tentado neste Natal. Que dica você daria para melhor aproveitar essa graninha extra? Primeiro, respire fundo. Pense antes de fazer alguma coisa. Segundo, se você tem algum receio do próximo ano, guarde uma parte e compre alguns presentes, alguma coisa para as pessoas mais próximas ou para as pessoas que você pretende dar um presentinho, alguma coisa assim. Terceiro, o certo é começar a fazer o orçamento desde antes do ano, ou seja, pega agora em dezembro, faz uma projeção dos gastos para 2024. Não quer dizer que vai dar 100% certo, mas já começa a ter uma ideia do quanto vai ter de necessidade financeira para manter o padrão de vida. Digamos assim, quem desenvolver esse hábito, quem fizer isso, o que vai acabar percebendo? Que tem como administrar o ano para que o 13º seja um bônus, não um alívio. Então, a sugestão é essa, aprender a fazer pequenas poupanças mensais para cobrir as despesas que a gente tem no começo do ano. Se for possível, pague o IPTU à vista, porque tem descontinho. Você fala, é pequeno, melhor que nada. Todo desconto é um dinheiro que fica no meu bolso, que não vai para o bolso de ninguém. Então, eu acredito que orçar e pensar muito bem no que vai fazer seriam as diretrizes básicas para o controle do dinheiro, porque o assalariado, ele não tem controle sobre a entrada já está definida pelo salário, mas ele pode ter controle sobre a saída. Aí entra o planejamento familiar e outra sugestão, para as pessoas casadas, como são dois, sempre o planejamento a dois. Acho que é extremamente importante que o casal se empenhe no processo de construção da riqueza da família. Eu acho que fazendo isso, se esse ano foi apertado, o ano que vem talvez seja um pouco menos. Definitivamente. Adnan, e para o empresário? Existe assim aquela dúvida entre eu estou gastando ou eu estou investindo? Por exemplo, ele precisa divulgar. Ele precisa fazer propaganda, ele precisa fazer com que as pessoas saibam do comércio dele, o que ele tem para oferecer. Investimento é uma palavra que nunca sai do vocabulário, todos os meses ele deve ser trabalhado, ele deve ser olhado.
tem que investir mesmo? Isso. Quando você fala da questão do investimento, sobretudo dos gastos, né, que advêm da empresa, eu acho que é um pressuposto muito importante falar, né? Ou seja, primeiro, o que é investimento, o que é gasto? Antes disso, deve-se saber que não deve se misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, né? Porque senão não há investimento, tudo vai se sobressair como gasto, né? E essa é uma das principais causas de mortalidade de empresa no Brasil. Quando o empresário acha que o dinheiro da empresa, na verdade, é o dinheiro dele, né? E ele pode comprar qualquer coisa com aquele dinheiro. Então, esse é um pressuposto, o metaparadigma principal para a gente começar essa conversa. O segundo ponto é em relação ao investimento. Mas será que eu estou fazendo o investimento correto, né? Eu estou fazendo investimento em publicidade, eu vou fazer um investimento numa expansão, eu vou fazer investimento contratando mais funcionários. Eu acho que tudo isso depende muito de como o empresário enxerga o negócio dele, né? E quando a gente fala do empresário, o empresário é alguém, um empreendedor, podemos falar assim, aquele que empreende, aquele que de alguma maneira sai da sua zona de conforto para tentar algo novo, para tentar colocar algo no mercado. E ele nunca, eu acho que é impossível uma pessoa que tenha conhecimento completo e absoluto sobre todas as áreas, né? Então, o bom empresário é aquele que entende que, nossa, eu quero fazer um investimento, eu quero fazer meu negócio crescer. Vou procurar um consultor na área de marketing para me falar qual que é o melhor investimento, né? Eu quero fazer um crescimento, eu quero abrir um novo negócio. Vou procurar algum mecanismo ou instituição que me fala sobre a viabilidade de abertura de negócio ou de expansão. Então, o bom empresário, ele vai conseguir ter essa métrica se ele tiver a humildade de entender que ele não detém completo e absoluto conhecimento e buscar as outras pessoas que de alguma forma podem auxiliar ele. Eu acho que a grande gestão é justamente essa, é você entender que seu conhecimento é limitado, que você é bom em algumas coisas e ruim em outras e se cercar de gente que possa te dar esse subsídio. Aí sim você vai conseguir de alguma maneira olhar o investimento e fazer o investimento minimamente correto. Jair, para a gente concluir, dia após dia, nós estamos mostrando o sofrimento do empresário ribeirão-pretano graças às obras que estão acontecendo na cidade, né? Ele saiu de uma pandemia, nem teve tempo de respirar, a loja dele já ficou trancada por inúmeras obras, inúmeras interrupções do trânsito. A gente sabe que já não vai dar para contar com a boa vontade e a ajuda do poder público. Então, esse investidor pode fazer o que para se socorrer? Bem, existe uma questão urbana que obras são necessárias e, às vezes, o problema estoura na mão de quem não gerou a situação anterior. Então, a gente tem essa questão de um mandato passar para o outro, a gente sabe como funciona, mas eu acredito que falte para as cidades um certo entrosamento entre a associação comercial e prefeitura, especificamente executivo, para escolher a melhor época para realizar as obras. Então, se é feito um planejamento no seguinte sentido: qual é a época de queda no movimento do comércio? Então, vamos fazer as obras mais importantes ou que impactem mais nesse período de baixa. Se isso fosse feito, e não é só em Ribeirão, se fosse feito de maneira geral, os cronogramas seriam diferentes, os impactos seriam diferentes e os benefícios que as obras trazem não seriam ofuscados pelos problemas que elas geram. Então, o que eu vejo é que falta, digamos assim, um sincronismo, falta, digamos, uma combinação, um acordo para definir em conjunto. Precisa fazer? Precisa. Vai impactar? Vai. Como é que eu faço para minimizar o impacto, já que ele vai acontecer de qualquer maneira? E, às vezes, um atraso de 2 ou 3 meses numa determinada obra pode significar aumento de arrecadação, pode significar, digamos assim, a evitação de uma demissão, pode significar para o empresário venda, portanto, não vai ter título protestado, não vai ter problema de crédito, e com isso todos ganham, porque a cidade recebe as obras que precisa, o comerciante entende o que vai ser feito, portanto, se prepara para as obras que serão necessárias, e a hora que está tudo concluído, se o cronograma for bem cumprido, o ganho é geral, porque melhora depois para o comerciante. Agora, quando não tem planejamento, quando é tudo feito aí, digamos, dentro de um processo que muitas vezes uma licitação, ela não se casa com a sazonalidade do comércio, aí o transtorno acaba sendo inevitável e os problemas vão se acumulando. As dicas estão aí.
Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no Núcleo de Jornalismo, o economista da Associação Comercial e Industrial de Franca, Adnan Gebailei. E no canal digital da Clube, o economista Jair Casquel. Aos dois, o nosso muito obrigado.